5, 6 meses, eu fazia... Porque eu estudava em período integral. Então, eu fazia de manhã, estudava. À tarde, eu tinha alguns dias estágio, alguns dias aula. E à noite, eu ia para um outro estágio. Eu fazia estágio em educação de adulto para poder dar as horas que eu precisava para me formar. Porque eu poderia fazer estágio no dia seguinte, mas eu não queria atrasar minha formatura porque eu precisava prestar o concurso. Para poder sustentar minha filha. Aí, a Má nasceu em julho. Em dezembro, eu me formei. Com as horas de estágio, tudo. Corri feito uma filha da puta, mas deu tempo. Aí, me formei. E aí, teve um concurso. Eu tava... 20 dias que faltava pra eu me formar. A prefeitura abriu um concurso. Na verdade, não era pra professora, era pra auxiliar de educação. Aí, prestei e passei. Aí, eu tava trabalhando como auxiliar. A prefeitura abriu pra professor. Aí, eu prestei e passei de novo. E aí, eu entrei efetivo na prefeitura. E fiquei dando aula por 10 anos. Nossa! Dei aula por 10 anos e eu falo de boa, assim, nunca foi dom. Eu admiro demais todas as minhas amigas, todas as minhas colegas que ficaram lá que estão lá até hoje, porque é uma luta diária pra dar aula. A gente enfrenta umas coisas absurdas, assim, falta de verba, falta de educação, sabe? Pai que acha que a escola tem que educar. Isso é uma coisa que meu pai sempre falou, eu acho maravilhoso, que ele fala assim, a gente já erra quando a gente fala Ministério Ministério da Educação. Ele fala, não, tem que ser Ministério do Ensino, porque educação tem que vir de casa. Nossa, sabe o seu pai. Porque sempre tem essa tipo assim, a gente chega pra dar aula, a gente tem que ensinar a criança a pedir por favor. É muito absurdo, assim, e a gente trava uma briga com os pais que, numa posição de culpa, porque trabalham o dia inteiro, mima o filho. E aí a professora não pode brigar com a criança porque o pai mima o filho, mas a gente não briga porque não gosta da criança, a gente briga porque quer educar. E ao mesmo tempo é falta de verba da prefeitura, então, do Estado de maneira geral, né? Então, é uma luta tremenda, tremenda, tremenda. Falta de recursos absurda. Dependendo da faixa etária com que se trabalha de onde fica a escola, tem situações até que os professores têm que ensinar a como fazer higiene com as crianças, né? Tudo. A gente ensina a escovar o dente, ensina a lavar a mãozinha, ensina tudo. E é uma coisa tão doida que, assim, a política da coisa... Por exemplo, o que o pessoal fala muito que é a inclusão. A inclusão e tal. É lindo. A ideia é linda. Mas sem treinamento, sem você oferecer curso, sem você oferecer um outro profissional para estar na sala junto com aquele professor, e ele tem que dar conta de 40, porque as salas de aula são superlotadas. Sendo que um desses 40 é hiperativo, você está incluindo um ou você está excluindo 39? Porque aí a professora tem que dar atenção para esse aqui. Então, é muito doido se você pensar o quanto... Tem professor que paga curso por conta própria... Sabe? Então, é muito difícil. Não adianta você ter uma bandeira de inclusão sem tratar essa inclusão de fato. Ela precisa de estrutura para acontecer. Não é só o bonito. Às vezes, toda a escola... Tá, mas como é que tá funcionando isso lá? E outra, assim, eu sempre fui a favor da inclusão social das crianças. A inclusão pedagógica não tem como acontecer em sala de aula. Porque é isso que eu falei, você na verdade exclui o restante, quando a professora precisa demandar uma atenção pontual ali, né? Sim. Ela não é uma babá. É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, Ela né? não é babá, ela é professora, né? Então, eventualmente, um aluno precisa de uma atenção nesse dia, o outro precisa de uma atenção no outro dia, ok. Mas um que precisa de atenção todos os dias, às 4 horas aula, como é que ela dá atenção pro resto da turma? Então, é muito foda isso, porque... eu sempre acreditei assim, que a inclusão ela deveria acontecer. Por exemplo, a convivência das crianças com crianças que têm alguma deficiência, alguma condição diferente, acho incrível, tem que acontecer. Mas em que momento? Na aula de educação física, no recreio, na aula de artes, em momentos em que o contato é social. Beleza, a gente se conhece, a gente convive, a gente se respeita, faz atividade junto, brinca e tudo mais. Mas na hora de ensinar, nem essa professora vai conseguir dar o que aquela criança precisa do jeito que ela precisa. Então aí, já que não dá pra, né? Porque estamos falando de política no Brasil, mas aí você pega, então, 20 professoras da rede pública, dá treinamento para 20 professoras e faz um centro de educação para atender de forma... Porque aí você oferece a educação do jeito que essa criança precisa, para ela aprender de fato. E
sociabiliza no horário contrário. Então, se ela estuda de manhã, na parte da tarde ela vai pra escola e participa do intervalo. Ela estuda à tarde, na parte da manhã, 2 vezes por semana, ela vai pra escola e participa da aula de artes, da aula de música, sei lá, mas Sim. pra ter o contato, mas sem a obrigação do ensino. Até porque sem ter essa inclusão dessa forma que as pessoas imaginam, né? Que deveria ser. Os próprios alunos já têm dificuldade de aprender a Exato. matéria. Imagina com alguém Exato. ali que precisa de uma atenção Que é especial. uma coisa... Enfim, eu fiquei 10 anos, né, na rede pública. E é uma coisa maluca que você não pode repetir aluno. Nossa, isso Porque existe uma verba que o governo federal recebe e repassa para alunos passantes, para alunos aprovados. Um aluno retido, ele é gasto. Então, não é que a política de passar aluno é pela saúde mental tem nada a ver com isso, até porque é muito pior para uma criança ir para uma série avançada onde ela não acompanha. Para a criança, isso é muito mais humilhante, isso é muito mais vergonhoso do que ela repetir um ano. Pode doer 2, 3 semanas, ela já fez mais 20 amigos diferentes, ela esqueceu que ela era de outra turma. Agora, o que não adianta é a criança chegar na 6ª série e saber ler e escrever, porque na primeira passou empurrada, na segunda passou empurrada, na terceira passou empurrada, na quarta. O que ela vai aprender de biologia se ela não sabe escrever bola? Um texto também. Não sabe escrever para começar de conversa. Então, acontece muito isso, porque a gente tem que passar. É um processo poder repetir um aluno de ano, porque não é vantajoso financeiramente. E aí, quando eu falo estado, não estou falando estado, é município, estado, federação. Não é vantajoso financeiramente. E aí você tem índices de aprovação que sobem, mas não é que a educação melhorou, é que o tanto que se exige diminuiu. Então, assim, quando eu comecei a dar aula, tinha as normas de cada série. Então, por exemplo, assim, para passar da 2ª série. Então, já as 4 operações básicas, você começa... divisão ainda não, mas até a multiplicação já está ali forte na 2ª série. Você começa... Enfim, tem as coisas ali que você tem que ter, né? Chega num ponto que se da 4ª série a pessoa não sabe divisão, a criança não sabe divisão ainda, mas tudo bem, ela aprende no caminho e passa. Então, quando você começa a exigir menos, você passa mais. É claro que passa mais. Sim. Mas não é que a educação melhorou e você tem menos aluno retido. É porque passou a exigir menos. E aí você passa mesmo, porque... não, ela sabe as letras do alfabeto. Na 5ª série, passa. Não passa. Gente. E é muito difícil isso, porque... a discussão começa a virar emocional, do tipo, mas pra criança, não sei o que, é ruim. Mas ninguém vê o outro lado. O quão vai ser ruim pra ela chegar numa série mais adiantada. Ruim é sem não ter acompanhar. alguém que tenha disposição ou que tenha apoio pra ensinar aquela criança como ela deveria ser ensinada, né? também, Toda assim, criança tem capacidade de aprender, mas... É muito de saber lidar. Eu tive um aluno, eu tenho a carta da mãe do André até hoje. Se eles estiverem vendo, se virem esse vídeo, um beijo pro André e pra mãe dele. Eu não lembro do nome dela. Mas o André foi um aluno que eu tive que ele ficou retido. E ele já era maior. O André cresceu muito, então ele já era maior do que os amiguinhos da mesma idade. Quando ele foi para uma sala com crianças menores, ele mais se destacou ainda, né? Então ele foi no primeiro dia de aula, não voltou mais. Ele ficou 2 semanas sem ir. A mãe dele, desesperada, foi lá. O André não quer voltar, e não sei o quê. É por isso que eu falei, é um primeiro momento, entendeu? Só que a gente tem que saber lidar. A gente tem que ter um preparo ali para lidar com isso. Aí eu virei para ela e falei, vamos fazer assim? Convence ele a vir um dia. Faz algum trato com ele lá, convence ele a vir um dia. Ela falou, tá bom. Aí ele foi. Aí o André chegou, vi que ele tava. Aí eu cheguei pra ele e falei, André, eu preciso da sua ajuda. Porque, assim, eles são muito pequenos. E eles ainda não têm muita noção. Então, assim, eles vão ficar bagunçando na fila, vão ficar não sei o quê. E eu não consigo vigiar a fila toda. Então, vamos fazer assim? Eu fico aqui na frente, você fica lá atrás, você me ajuda. Quem estiver saindo da fila, você ajuda a se organizar. Não sei o quê, se alguém... Tipo... Aí ele se sentiu... Importante, né? Valorizado. Eu chegava na sala, aí eu ia, abria a janela, falava, André, abre pra mim, não consigo. Aí ele vinha, se achava o fortão que abria a janela. Então aí beleza, passamos o dia todo, eu pedi as coisas pra ele. Quando acabou, que eu fui embora, eu falei, ai, André, você não vai me deixar na mão amanhã, né? Por favor, senão, quem que vai me ajudar? Eu preciso de você aqui pra me ajudar, porque não tem como. Aí ele não sentiu que ele precisava ir como um aluno, ele sentiu que precisava ir, a professora precisa de mim.
Ela precisa da minha ajuda pra abrir a janela. Claro que eu consegui abrir a porra da janela. Mas não era isso, entendeu? Sim. Era dar pra ele ele sabia, ele tava vendo que ele era diferente. Mas ele podia ser diferente pra mal. Não, não, não. Você é diferente pra melhor. Olha a tua vantagem sobre todos os outros, que são tão pequenos. Então a gente precisa. Você me ajuda, André? E aí foi o ano todo. Nossa, no final do ano a mãe dele mandou uma carta. Ela mandou uma carta me agradecendo, chorando e tudo mais, porque ele terminou, ele passou de ano, ele conseguiu acompanhar e foi isso. Ele se dedicou e foi. Mas é muito ter esse tato, assim, pra entender esse que... tato